Salmo 107, versículo 20, diz assim a palavra: enviou-lhes a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Pai, nós te agradecemos porque podemos ler as Escrituras com liberdade. Estamos aqui, Pai, para defender nenhuma religião. Estamos aqui para ouvir a Tua voz. Que o Teu nome seja notoriamente reconhecido pelos nossos corações, por tudo aquilo que Tu és e fez por nós, e por tudo aquilo que Tu estás fazendo nesse tempo, nesses últimos dias. Sabemos que o Senhor Jesus já está com a mão no trinco da porta para vir buscar a sua noiva, a sua preciosa igreja, na qual Ele comprou e a purificou com seu próprio sangue, o sangue precioso foi vertido por nós ali no Calvário. O sangue que nos perdoou dos pecados, o sangue que nos lavou e nos purificou de todas as nossas maldades. Muito obrigado, Pai, porque também Tu destes fim com o nosso pecado ali na cruz, no corpo de Cristo, crucificando a nossa natureza adâmica. Morremos com o Senhor para o pecado e ressuscitamos juntamente com Cristo, e Tu mesmo nos fez assentar nos lugares celestiais junto com Cristo. Oh Pai, que bendita verdade é esta, e que essa verdade se torne cada dia mais experiência em nossas vidas. É dessa maneira que nós iremos então ter o caráter de Cristo sendo formado em cada um de nós. Ministre aos nossos corações, Pai. Por isso entregamos nas Tuas mãos esse tempo, e obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado e a Tua palavra não volta para Ti vazia. Frutifique-a, em nome de Cristo nós oramos. Amém. Irmãos, esse Salmo 107, ele é um salmo maravilhoso demais. Interessante que quando ele começou aqui a mostrar de uma forma tão clara sobre o envio da palavra dele para nos sarar e para nos livrar daquilo que é mortal, ele começa o Salmo 107 com louvor, exaltando, porque o versículo 2, preste atenção, irmãos, que coisa mais linda: digam-no os remidos do Senhor, os que Ele resgatou da mão do inimigo. Daqui um pouquinho nós vamos ver qual é este inimigo que Ele nos resgatou. Resgatou da mão do inimigo e congregou de entre as terras do Oriente e do Ocidente, do Norte e do mar. Aí ele vai dizer o seguinte: andar errantes pelo deserto, por ermos caminhos, sem achar cidade em que habitassem, famintos e sedentos, desfalecia neles a alma. Então na sua angústia clamaram ao Senhor, e Ele os livrou das suas tribulações. Conduziu-os pelo caminho direito, para que fosse a cidade em que habitassem. Rendam graças ao Senhor por sua bondade e por suas maravilhas para com os filhos dos homens, pois dessedentou a alma sequiosa e fartou de bens a alma faminta. Aí, irmãos, no versículo 20, como nós já lemos aqui, ele disse que enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Aqui existe duas interpretações. A primeira delas, claro, que é uma interpretação bastante fiel ao que o texto está dizendo também. E também é uma interpretação bastante fiel quando nós entendemos pelo Espírito do Senhor, porque a maneira que o Pai age é sempre a mesma, Ele nunca vai mudar. A Bíblia nunca você vai encontrar novidades. Às vezes terão alguns textos que nós ainda não temos a revelação da parte do Senhor, mas o que Ele deseja é que nós entendamos que a palavra do Senhor que foi enviada a nós sarou. Claro, aqui era o povo de Israel, porque, irmãos, aquele povo era um povo muito murmurante,
Então, quando eles clamaram ao Senhor, Deus enviou a sua palavra e os sarou e os livrou do que lhes era mortal. Trazendo para os nossos dias, irmãos, fazendo uma contextualização, nós sabemos que essa palavra aqui, era mortal, fala que, no original hebraico, fala que ele nos resgatou de um poço de perdição, como está lá no Salmo 40, versículo 2. Ele nos tirou de um tremedal de lama, de um lamaçal, e nos firmou os nossos pés sobre a rocha. Então, esse é o sentido aqui de enviou-lhes a sua palavra e os sarou, e os livrou do que lhes era mortal. Era mortal, fala que ele nos livrou de todas as nossas destruições, todas elas. Um homem sem a vida de Cristo, sem ser habitado pelo Senhor, a vida dele está cada dia mais em passos largos à destruição, que o Salmo 37 fala pelo menos 4 vezes sobre a destruição dos homens ímpios. Então, era mortal, fala de cadeias infernais também, no qual todos nós estávamos presos para cumprir a vontade do nosso inimigo, do encardido, de Satanás. Éramos cativos dele para cumprir então a sua vontade. Queridos, Cristo, ele é a palavra e a cura essencial, porque Cristo, ele cura toda a enfermidade da alma. A palavra de Deus vai mostrar no Salmo 103 que é Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Todas as enfermidades estão relacionadas ao campo da alma. Cristo, Ele habita em nós, então agora Ele começa um trabalho essencialmente em nossa alma, de dentro para fora, removendo toda a culpa, removendo todos os nossos hábitos inadequados, aqueles hábitos esquisitos que nós temos, que muitas vezes são mundanos, às vezes nós o praticamos desapercebidamente, mas praticamos. Então Ele quer, primeiro Ele vai mostrar isso para nós, e vai perguntar para nós: queres ser curado? Quando nós então desejamos esta cura da parte do Senhor, Ele vai enviar a sua palavra, aquela adaga, espada de 2 gumes, que vai cortar. Ela entra penetrando, cortando em nós aquilo que precisa ser cortado na vida da alma, e Ele vai se colocando no lugar, vai mostrando a sua beleza, mostrando o seu amor, mostrando a sua graça, mostrando a sua misericórdia. Então nós vamos crescendo no Senhor, então nós vamos obedecendo ao Senhor. Quando nós começamos a obedecer ao Senhor, a palavra fala que quando nós começamos a praticar e obedecer ao Senhor, Ele começa então a purificar a nossa alma. Isso é muito interessante, irmãos. Então Ele vai curando as nossas tristezas profundas, as nossas depressão. Ele vai removendo tudo isso, porque nós vamos conseguir enxergar nele aquilo que Ele é em realidade, a verdadeira alegria. E quando o Senhor da glória, o Todo-Poderoso, aquele que é alegria, que é pleno em alegria, habita em nós, eu acho, irmãos, que não tem lugar para depressão. Podemos ficar, sim, deprimidos, mas a depressão, ela tem data marcada para sair, porque a palavra fala no Salmo 35, que o choro pode durar até uma noite. Então, ele tem prazo de validade, pode durar até uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Ela vem pela manhã e não tem mais fim. É uma alegria perpétua. Alegria perpétua coroará a nossa cabeça. Então, Jesus Cristo, Ele não apenas cura, Ele é a cura que todos nós então precisamos. Cura para todas as nossas enfermidades da alma. Irmãos, isso é tão maravilhoso quando nós então olhamos para aquele texto de Filipenses 1,6, que diz que aquele que em vós começou uma boa obra, Ele há de completá-la até o dia de nosso amado Senhor Jesus Cristo. E o Espírito Santo, Ele vai aplicar a palavra. Quando Ele aplica a palavra, a
acontece. Irmãos, eu não sei se isso acontece com você, mas comigo normalmente acontece. Nós temos uma tendência de sermos os donos da verdade. Nós temos uma tendência de sermos muito chatos com isso. Percebe? Então ele quer curar tudo isso de nós. Às vezes nós nos esforçamos tanto para sermos pessoas agradáveis. O Pai não quer isso de nós. Ele quer que nós sejamos aquilo que nós somos em realidade. Mas Ele, uma vez que nós entregamos a nossa vida da alma em suas mãos, Ele vai começar um trabalho em nós, vai nos moldar para que nós sejamos aquilo que Ele deseja que nós somos. Então nós vamos poder expressar a pessoa de Cristo em realidade espiritual. Irmãos, nós vivemos rodeados de tantas amarras, e às vezes isso vem para dentro de nós inconscientemente. Isso nos causa muitas vezes doenças, cria em nós hábitos desajustados, porque, irmãos, o que de fato tem perturbado muita gente é a questão da sua decepção, com a sua frustração em desejar algo e não conseguir aquilo. E o Senhor vai frustrar exatamente isso, para que nós entendamos que nele nós nunca seremos frustrados. O mundo vai nos frustrar, pessoas vão nos frustrar e decepcionar, mas Ele não vai nos decepcionar, se nós então entregarmos a nossa vida. Quando eu falo entregar a vida, entregar os nossos pensamentos a Ele, porque, irmãos, nós pensamos desordenadamente, os nossos pensamentos muitas vezes nos afastam do Senhor, os nossos pensamentos muitas vezes entristecem o Espírito Santo de Deus que habita em nós. Sabe por que às vezes você tem aquele sentimento de angústia, de amargura? Porque o Espírito do Senhor está entristecido na sua vida. A alegria tem que ser restituída, e Ele está empenhado em que nós verdadeiramente deixamos Ele agir em nós, restaurando a nossa alegria, restaurando a nossa motivação espiritual, nos levando cada dia mais de uma forma ascensional, conhecendo o Senhor e vivendo uma vida inteiramente entregue a Ele. Então, irmãos, quando nós pregamos a palavra do Senhor, estamos pregando o próprio Senhor, nós estamos trazendo a outras pessoas uma grande cura, ou, em outras palavras, quando nós pregamos a Cristo crucificado para as pessoas, claro que a pessoa está logicamente, espiritualmente morta, nós estamos trazendo o grande médico para que então possa, vamos colocar aqui com bastante reverência, uma consulta para aquela pessoa, porque ele já sabe todo o diagnóstico daquela pessoa. Então, ele não vai injetar apenas um medicamento naquela pessoa, ele vai se injetar nas correntes sanguíneas daquela pessoa, porque Ele é o Senhor que nos sara. Abra sua Bíblia comigo, por favor, lá em Êxodo capítulo 15, versículo 26. Aqui nós temos uma declaração do nosso Senhor dizendo que Ele é aquele que de fato e verdadeiramente nos sara. Êxodo capítulo 15, vamos ler apenas o versículo 26, porque o contexto aqui, vocês sabem, é que quando Moisés fez partir o povo de Israel do Mar Vermelho, saíram para o deserto de Sur, caminharam 3 dias no deserto e não acharam água, mas chegou um momento que eles encontraram as águas de Mara, e a palavra Mara significa amargura, né? Então, todavia, eles não puderam beber daquelas águas. Olha aqui para vocês verem o versículo 23. Afinal chegaram a Mara, todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas, por isso chamou-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhes mostrou uma árvore. Essa árvore aqui não está colocada aqui por acaso não, irmão. Essa árvore aqui, não apenas eu tenho essa convicção, mas com muitos irmãos também creem que esta árvore está falando
da cruz, é uma figura da cruz, porque o único remédio que cura o veneno da serpente que foi inserido em nós é a cruz de Cristo, porque lá ele tirou aquilo que era mortal em nós. O irmão ontem, compartilhando com os jovens, um estudo muito precioso, disse que citando o texto de Romanos 5,12, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte passou a todos os homens, por isso é que todos pecaram. Nós temos dentro de nós o vírus da morte. Mas, querido, o que é interessante, Jesus na cruz do Calvário, ele tirou este vírus de nós. Ele arrancou todo o veneno da serpente que estava em nós. Porque João Batista, quando começou a pregar, ele disse assim: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Produzir frutos dignos de arrependimento. Percebe, irmãos? Mas então, essa árvore, eles não podiam beber dessa água. Mas o que é interessante, irmãos, após Moisés ter clamado ao Senhor, o Senhor lhe mostrou uma árvore, lançou a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. Antes de lermos o verso 26, deixa eu fazer um comentário aqui breve. Queridos, aquelas águas eram amargas, assim como é também a vida de muitas pessoas, amargas, são tão amargas que é uma chatice pura, uma chatice em pessoa. São pessoas que são insuportáveis até de você conversar com elas. Mas, irmãos, quando esta pessoa, ela tem seus olhos abertos para crer que lá na cruz, e Jesus também salva os chatos, lá na cruz, ele nos atraiu no seu corpo santo, quando foi levantado da terra, e ali na cruz, quando ele morreu, a Bíblia diz, irmãos, que todos nós morremos junto com ele, porque o velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado, o que é o corpo do pecado? A nossa natureza adâmica cheia de perversidades, cheias de angústias, amarguras, de mentiras, uma porção de coisas, a lista é muito grande. Então ali, ele tirou de nós tudo isso, irmãos, e aquele que é santo, aquele que é puro, veio morar dentro de nós, pela ressurreição. Por isso que hoje nós vemos pela manhã, que nós nos gloriamos na esperança. A nossa esperança, qual que é a tua esperança, irmão? Se você creu no Senhor, agora se você não creu que morreu com Cristo e ressuscitou com Cristo, você está perdido eternamente. Mas se você creu, não é assim, por exemplo, eu creio em Jesus, todo mundo diz que crê em Jesus, todo mundo diz que crê em Deus, mas é uma mentira, não creem, porque quando alguém tem seus olhos abertos para crer nessa verdade do Calvário, ela tem um profundo desejo em ouvir a palavra de Deus, porque ela foi batizada por um Espírito em um corpo. Qual corpo que é este? O corpo de Cristo. Ele é o cabeça, então nós somos ligados ao cabeça que é Cristo e ligados uns aos outros. Há uma grande diversidade no corpo de Cristo. E o Pai deseja que nós vivamos esta unidade, porque ela já foi feita. Irmãos, a nossa vida aqui na face da terra ela é muito breve, ela é um sopro. A duração da nossa vida é de 70 anos, quem passa disso é canseiro, enfado. Claro que a morte ela não respeita crianças, adultos, jovens e velhos, adolescentes. A morte é iminente, qualquer hora alguém pode pifar. Mas a pergunta é, irmãos, você já creu em seu novo nascimento em Cristo? Você tem convicção do seu novo nascimento? Essa é uma verdade que temos que confessá-la. A palavra está perto de ti, na tua boca, no teu coração. Esta é a palavra da fé que evangelizamos, que se com a tua boca confessar que Jesus é Senhor e crer de todo o teu coração, você é uma pessoa regenerada, você foi salvo, você creu, você está unido a Cristo em sua morte e ressurreição com Ele. Queridos, agora, a partir do novo nascimento, é que Ele começa então a transformar a nossa alma, começa a curar a nossa alma,
tirar de um ambiente e colocar em outro ambiente. A palavra fala em Gálatas 1,4 que Ele nos desarraigou deste mundo, tirou a nossa vida pela raiz deste mundo e colocou e plantou em Cristo Jesus. Então agora Ele começa um trabalho de transformação. E aqui o versículo 26, Ele continua dizendo, e disse, veja a importância de ouvir, irmãos, Ele enviou a sua palavra, então temos que, olha aqui, Ele nem força nós a ouvir a palavra, Ele diz assim, se, aqui é uma condicional, porque Deus é cavaleiro, Ele é amoroso, Ele é rico em graça e misericórdia. Se ouvires, mas não ouvir de qualquer maneira, ouvires atento à voz do Senhor, teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos. Sabe por que Ele colocou essa expressão aqui? Reto, se nós fizermos aquilo que é reto diante dos seus olhos, é porque primeiro nós vamos ouvir a voz dEle, então ouvindo a voz dEle, Ele vai nos habilitar a fazer o que é reto diante dos seus olhos. Mas primeiro, se ouvires atento à voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvidos aos seus mandamentos, irmãos. Está vendo como que Ele é insistente aqui e deseja que nós ouçamos a sua voz? E guardares todos os seus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti. Olha que bênção, irmão. Nenhuma enfermidade virá sobre ti, das que enviei sobre os egípcios, sobre os que são do mundo. Pois eu sou o Senhor que te sara. Olha aqui, irmãos, que coisa mais preciosa. Esse é o nosso Deus e Pai. Ele é o Deus que nos cura, é o Deus que nos sara. Ah, irmãos, Ele tem que sarar muitas vezes a nossa loucura. Ah, como nós somos doidos muitas vezes. Ah, como nós gostamos de falar da vida dos outros. Ah, como nós gostamos de criticar e murmurar. Irmãos, toda murmuração expressa uma vida sem Cristo. Toda murmuração expressa o azedume profundo do subsolo do inferno. Porque em Cristo Jesus, irmãos, nós temos tudo. Ele se deu a nós e prometeu cuidar de cada um de nós. Ele é aquele que é o nosso Deus e Pai. E Ele disse assim, queridos, vocês não se preocupem com o que vocês hão de comer, beber e vestir. Isso eu vou suprir para vocês. Irmãos, não é maravilhoso? Por exemplo, amanhã pela manhã você pode tomar o seu cafezinho ali com o seu pão. Não se esqueça que tudo vem da mão do Pai para a sua vida. Na hora do almoço, queridos, quantas pessoas não têm nem o que comer, colocar na sua mesa, e o Pai tem fartado as nossas mesas. É o Pai generoso, é o Pai que cuida, é o Pai que ama, é o Pai que não se esquece de nós. E Ele pede para a gente nem se preocupar com o dia de amanhã, porque amanhã, diz o nosso Senhor, eu trarei os meus cuidados. Se houver amanhã, esteja certo disso, Deus o Pai vai trazer os cuidados pelo dia de amanhã, porque se você se preocupar com o dia de amanhã, você vai sofrer duas vezes. Viva o aqui, agora, o hoje. Hoje nós temos o privilégio de ouvir a sua voz, então não endureça o seu coração, deixa Ele realmente falar contigo, ministrar ao seu coração. Olha aqui, irmãos, um salmo precioso, Salmo 103, observa aqui, que Ele é aquele que de fato perdoa e também sara. Agora, por isso que ele sempre começa com louvor. Salmo 103, 2 diz assim a palavra: bendize, ó minha alma, ao Senhor. A palavra bendizer aqui é aquela mesma que Paulo fala, em tudo dai graças, porque ele continua dizendo, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios, porque, irmão, tudo aquilo que é de bom, que vem para as nossas mãos,
é o Pai que nos proporcionou. E tudo aquilo que é de ruim, que vem para as nossas mãos, é o Pai que nos proporcionou. Para quê? Porque, irmãos, aquilo que nós pensamos que é ruim, é o Senhor nos provando. Se não houver murmuração em nós, Deus, Ele transforma todo o mal em bem para nós. É um Pai que nos disciplina. Então Ele precisa muitas vezes colocar nós em lugares apertados, porque nós estamos em lugares apertados. Entrai pela porta estreita, largue a porta apertada do caminho que conduz para a perdição, e são muitos que vão por esse caminho. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz à vida, e são poucos o que acerta com Ele. Então aí no 3 ele diz assim: Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades, quem sara todas as tuas enfermidades. Agora olha o 4 aqui: quem da cova, a palavra cova aqui no hebraico é perdição. Quem da cova, quem da perdição, redime a tua vida. Cova aqui também significa sepultura. Sepultura significa Hades. Hades significa inferno. Quem da cova redime a tua vida e te coroa de graça e misericórdia. Agora, irmãos, presta atenção aqui. Mas está dizendo então que quando eu morrer, for para o inferno, Ele vai tirar eu de lá? Não, Senhor. Todo homem e toda mulher que não é nascido de novo, a palavra fala que eles são filhos espirituais de Satanás. E eles estão no inferno, porque não tem paz. Para os perversos, diz meu Deus, não há paz. Então ele já está no inferno. Então o que acontece quando uma pessoa crê no Senhor? Acontece que Ele nos tira do império das trevas e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. Então, irmãos, palavra de Deus. E o versículo 5 ele fala assim: quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Que coisa linda. Irmãos, nós precisamos pedir luz para que o Senhor mostre quem eu e você nós somos. Sabe quem que nós somos? Sabe qual que é a nossa estrutura? Olha aqui nesse mesmo capítulo, o versículo 14, que diz assim: pois Ele, o nosso Senhor, conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. O que nós somos, irmãos? Você sabe com quem que você está falando? Pó, poeira. Que é a vossa vida? Nossa vida aqui na face da terra é como um sopro, né? Olha como o tempo está passando, irmãos. Nós estamos envelhecendo cada dia que passa. O dia de nós encontrar com o Pai está muito próximo. Você está preparado? Como diz Amós 4,12: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu Deus. Ouve atentamente a palavra dele, não apenas aqui, irmãos, mas no dia a dia. Vamos parar com preguiça, vamos ler as Escrituras, queridos. E esse Pai maravilhoso, Ele é por nós. Agora, as Escrituras, a Bíblia fala no tom da voz do próprio Deus, porque tem muita gente aí querendo ouvir a voz de Deus, né? Mas que Deus então fale através de um alto-falante, de um microfone. Não, irmãos, Deus vai falar conosco quando você abrir as Escrituras. Você tem o falar de Deus. No momento em que você abre as Escrituras, o Espírito Santo de Deus começa a te orientar, levar você para toda a verdade, levar você a enxergar nas Escrituras a pessoa bendita de Cristo Jesus. Ah, meus irmãos, se nós de fato crescêssemos no poder eficiente e eficaz da palavra de Deus, agora, somente quem sabe o que é autoridade vai entender o senhorio de Cristo. Quando o Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos, Mateus 28:18, Ele fala assim, que toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Foi dado para Ele, claro que foi pela ressurreição, mas o Filho já havia sido morto desde a fundação do mundo. Houve um dia na plenitude dos tempos que Ele, o Pai,
enviaria o seu filho para morrer numa cruz, e foi isso que aconteceu. Nós recebemos todos os benefícios. Mas, irmãos, poucos são aqueles que de fato reconhecem a autoridade e o senhorio de Cristo. Você se lembra daquele centurião lá da cidade de Naum? Era um gentil. Então o Senhor Jesus foi para aquelas bandas, e esse centurião, a palavra centurião significa chefe de 100, e ele tinha lá um criado. Ele tinha um criado que estava acamado, a palavra fala que ele estava paralítico, e que ele sofria horrivelmente. Então Jesus o encontrou. Deixa eu mostrar para vocês, é muito lindo, irmãos. Abra aqui em Mateus capítulo 8. Mateus capítulo 8. Aquele homem que sabia o que era autoridade, então ele reconheceu o amor e a fé, surpreendeu aquele centurião. O amor e a fé do Senhor Jesus Cristo surpreendeu o coração daquele centurião. Mateus capítulo 8, a partir do verso 5, diz assim a palavra: Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus disse para o centurião: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno. Irmão, se nós tivéssemos sempre essa atitude aqui, para reconhecer a nossa indignidade, nós teríamos muito do Senhor. Olha só, Senhor, ele era um centurião, chefe de 100, então ele mandava, os soldados obedeciam. Então ele reconheceu que tinha alguém ali superior a ele, que era Senhor, e o chamou de Senhor. Ele disse: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este vai e ele vai, e a outro vem e ele vem, e ao meu servo faz isso e ele o faz. Ouvindo isso, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como essa. Irmãos, ele está aqui incentivando-nos a crer que Ele é Senhor e que pode todas as coisas e que nada é impossível para Ele. Nós sabemos disso, nós temos o conhecimento dessa verdade, mas você tem experimentado essa verdade que nada é impossível para Ele, irmão? É crer que Ele vai fazer e Ele faz, porque Ele é Senhor. Agora, se nós não crermos, irmãos, como que Ele vai fazer? Porque Ele quer fazer junto conosco, em cooperação conosco, irmãos. Ele quer restituir aquilo que Ele fazia com aqueles irmãos da igreja primitiva em nós. Mas o problema é que nós somos incrédulos e temos que admitir isso diante do Senhor. Quando nós cremos, as coisas acontecem. Quando você está com uma dificuldade muito grande, você vai para o teu quarto, você dobra o teu joelho e crê que Ele pode fazer. E Ele fará. Seja feito conforme a tua fé. Ou em outras palavras, seja feito conforme você crê. Entende, irmãos? Nem mesmo em Israel achei fé como esta. Agora, observe aqui versículo 11. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, para trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, versículo 13, olha que maravilha. Então disse Jesus ao centurião: vai-te,
e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o seu servo, o seu criado, foi curado. Irmãos, o centurião creu. Senhor, eu não sou digno de que tu entres na minha casa, mas tu és Senhor. Diga apenas com uma palavra e meu rapaz ficará curado. Que coisa linda, irmãos. O que é difícil para Ele? Nada. O problema é que nós queremos limitar Deus dentro da nossa cabeça. Não, irmãos. Ele é poderoso e poderoso para fazer infinitamente mais, além de tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Poderoso para fazer infinitamente mais. Então, o povo aí fora, irmãos, está andando na escuridão, está andando nas trevas. Trevas, a palavra trevas nas Escrituras se refere à ignorância espiritual. A ignorância espiritual está relacionada a trevas. Mas a luz veio até nós. Ele é a luz da vida. Então, a luz que é o próprio Senhor, ela ilumina todo o homem. Eu e você, nós temos a luz da vida. Então, Paulo, depois que foi transportado do império das trevas para o reino do Filho do seu amor, sabe por que ele disse isso lá em Colossenses 1, versículo 13? Ele nos libertou do império das trevas. Império, nós subentendemos que há um imperador por detrás. O imperador das trevas é o diabo, é Satanás. Então, ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, Paulo, isso ele disse Colossenses 1,13, mas porque ele vivenciou essa experiência. Ele recebeu essa comissão dos lábios do próprio Senhor, e ele deu esse testemunho. Eu quero que vocês acompanhem comigo em Atos capítulo 26. Vejam aqui, irmãos, Atos 26, a partir do versículo 15. Testemunho lindo aqui que o apóstolo Paulo está dando diante do rei Agripa. Atos capítulo 26, verso 15. Ele está contando aquela experiência lá. Paulo, ele não fazia outra coisa a não ser falar daquela experiência, lembrava daquela experiência tão maravilhosa que o deixou muito assustado. Depois foi transformado tudo em alegria. Veja aqui, então, depois que o Senhor Jesus o encontrou e disse para Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. Você está dando murro em ponta de faca, Paulo. E aí ele diz o seguinte, ele fez uma pergunta para o Senhor, versículo 15. Então eu perguntei, quem és tu, Senhor? Ao que o Senhor respondeu, eu sou Jesus a quem tu persegues. Mas, tem um mas aqui, mas levanta-te, firma-te sobre teus pés, porque por isto te apareci, para te constituir ministro e testemunha, tanto das coisas em que me viste, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda, livrando-te do povo e dos gentios, para os quais eu te envio, para lhes abrires os olhos e os converteres das trevas para a luz, e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam ele remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Quando temos fé no Senhor Jesus Cristo, somos santificados por essa fé. Entende então por que Paulo disse, ele nos libertou do império das trevas, nos transportou para o reino do Filho do seu amor? Porque ele ganhou essa experiência, porque essa foi a que ele recebeu, essa comissão dos próprios Senhor. E o Senhor não o designaria se primeiro não fizesse isso na vida do apóstolo Paulo. Percebe, irmãos? Para ali abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz. Então, uma pessoa sem Cristo, ela está nas trevas, ainda que seja uma pessoa, um bom religioso, uma boa religiosa, sem Cristo está em trevas. Está em trevas. Então, irmãos, percebe aqui que transporte maravilhoso. E o que é interessante é que o apóstolo Paulo, ele não se cansava de falar desse transporte. Transporte é, você está no lugar, você vai para o outro, das trevas para o reino.
né? Muito interessante isso, irmãos. Olha, louvado seja o Senhor. Agora, irmãos, um detalhe aqui importante. Lembre-se de uma coisa aqui, que quando você for pregar para uma pessoa que não tem a vida de Cristo, você precisa saber onde que ela está. Quero mostrar um texto aqui, para você ter muito cuidado, e depois, não vai de qualquer jeito não, como foi aqueles 2 filhos de Sevas, que tentaram expulsar um espírito maligno de uma pessoa lá, e o espírito maligno disse o seguinte: conheço a Jesus, e bem sei quem é Paulo, e vós quem sois? Então, não é assim, eu vou lá pregar de qualquer jeito. Você tem que ir preparado. Senhor, hoje eu vou pregar para uma família, mas Senhor, esteja me ungindo, esteja me guardando em Teu nome, e eu quero que Tu me dês intrepidez e ousadia para anunciar a Tua palavra, porque aquela pessoa, ou aquela família, eles estão bem guardados, sob a custódia de um valente. Abra lá em Lucas, capítulo 11, versículo 20 e 21. Lucas 11, verso 20 e 21, que diz assim a palavra de Deus. Presta atenção aqui, irmãos. Olha só. Jesus aqui, ele estava sendo confrontado pela blasfêmia ali dos fariseus, e o acusaram que ele expulsava os demônios por Beelzebu. Mas aí Jesus, ele diz aqui no versículo 20: se porém eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus para vós outros. Agora, olha o 21. Quando o valente, esse valente aqui é Satanás, quando o valente bem armado guarda a sua própria casa, fica em segurança todos os seus bens. Todos os seus bens são as pessoas que ele tem ali em segurança, amarrado em seus laços. Agora, olha o 22. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o e tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Despojos aqui são pessoas. Está vendo, irmãos? Por isso que às vezes a gente não compreende. Por que é tão difícil uma pessoa crer em Cristo crucificado? Porque ela está no império das trevas. E o velho homem, já fala, velho homem é muito velho, mais de 6.000 anos. E este velho homem, você precisa anunciar que ele foi crucificado e morto, que a casa de demônios foi para o chão. Porque o nosso Senhor Jesus Cristo diz que quando o espírito maligno sai do homem, anda por lugares aí, mas não achando lugar, volta para onde havia saído. E quando volta para aquela casa, que é o próprio homem, encontra ela varrida, ornamentada e enfeitada. Olha, tem Bíblia aberta, né? Tá cheio de CDs ali, de pendrive para ouvir louvor, né? Tem prazer em saber os caminhos do Senhor, como um povo que pratica a justiça, diz Isaías 58, verso 2, mas não tem a realidade. Então ele vai e leva mais 7 espíritos, pior. A palavra fala que o estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Agora tem 7 espíritos malignos. Irmãos, isso é muito sério, porque Cristo, quando morreu lá no Calvário, ele destruiu esta casa velha. Quer ver só? Aqui no Evangelho de João, capítulo 12, versículo 31, temos uma declaração interessantíssima, amados. João, capítulo 12, versículo 31, diz assim a palavra, olha só. Jesus, ele expressa da seguinte maneira: chegou o momento de ser julgado este mundo. Agora o seu príncipe será expulso. Expulso de onde, irmãos? Porque ali na cruz, quando ele nos atraiu, a casa velha, cheia de cupim, foi ao chão. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído.
A casa velha foi ao chão. A casa velha é a sua natureza perversa. A casa velha era a casa velha. Agora, pela ressurreição, Jesus não veio melhorar a nossa vida, não. Ele levou ela para o chão, destruiu e edificou uma casa nova, não feita por mãos humanas, para que ele pudesse então habitar dentro. Por isso que Paulo fala aqui, 1 Coríntios 3,16, vocês não sabem que o vosso corpo é templo de Deus e que o Espírito de Deus habita dentro de vocês? Irmãos, isso é tão maravilhoso, sabermos disso e termos essa realidade, que nós somos agora, por estarmos em Cristo, novas criaturas, porque a única maneira do príncipe deste mundo ser expulso é agora, quando uma pessoa crê. A salvação, eis aqui agora o dia oportuno, eis aqui agora o dia da salvação, 2 Coríntios 6, 1 e 2. É quando se crê, a casa velha vai para o chão e todos os cupins têm que ir embora, porque a realidade celestial vem para dentro de nós, a Trindade Santa morando dentro de nós. Isso é maravilhoso, irmãos. Agora, muitos preferem um mundo de trevas, ficar debaixo dessas pedras cheias. Quando você tem uma construção, um terreno baldio, está cheio de telhas velhas, pedras, se tira aquilo lá, está cheio de baratas, está cheio de bigato, aquela coisa nojenta, podre. Assim, um mundo de trevas. Assim era a nossa habitação. Mas graças ao Senhor, que um dia nós pudemos crer que o velho homem foi com ele crucificado. Ele nos libertou definitivamente. Irmãos, essas pessoas, como lemos, elas estão no reino de Satanás, estão sob o seu poder, e ele os tiraniza e domina sobre eles. Se você ler depois, 2 Timóteo 2,26, a vontade da pessoa está presa a Satanás. Então, agora Jesus pede para a gente levar essa mensagem, levar Ele mesmo, e aquilo que Ele já fez. E as portas do inferno não prevalecerão, porque o valente, ele tranca suas portas, guarda os seus bens. Mas quando é o mais valente, Jesus diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas, não é as portas da igreja, irmãos, que não vai prevalecer, é as portas do inferno que não vai prevalecer contra a igreja, porque aquele que é mais valente, o Senhor habita em nós, e a igreja vai e arrebenta a porta e tira os bens que pertencem ao Senhor. Esse é o sentido aqui, irmãos. Estão me entendendo? Então, o Senhor nos envia com esta mensagem para os libertar do poder de Satanás para o poder de Deus. Então, há uma transformação, há um transporte, uma mudança. Nós fomos transportados das trevas para a luz. Lembra de Filipenses 3, versículo 20? O que está escrito lá? Ali, irmãos, nós temos uma informação linda, preciosa, que aqui traz uma alegria para o nosso coração. Diz assim, presta atenção. Irmãos, nós estamos aqui hoje com os pés no mundo, com os pés na terra. Nós temos uma casa para morar, um lugar de habitação. Mas, veja aqui, irmãos, Paulo diz assim, inspirado pelo Espírito, a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, presta atenção, ele não está dizendo aqui que a nossa pátria vai estar lá. Ele está dizendo que a nossa pátria está nos céus. E agora eu quero fazer uma aplicação disso aqui na nossa vida prática. Nós somos aqui uma colônia do céu neste mundo, a nossa pátria está lá. Então, essa transferência de cidadania não ocorre apenas aqui.
Não ocorre quando Paulo diz que ele nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Ocorre aqui quando ele diz também, a nossa pátria está nos céus. Nós somos tirados de uma realidade espiritual de pecado para uma realidade do Filho do seu amor em Cristo Jesus. E essa mesma verdade, irmãos, acontece aqui em Efésios, capítulo 2, versículo 19. Então, se a nossa pátria está nos céus, veja aqui que você vai ver exatamente a mesma coisa. Efésios 2, 19 diz assim: antes nós éramos estrangeiros a essa pátria, nós pertencíamos a outro mundo. Qual outro mundo? A palavra fala que o mundo jaz no maligno, não é assim? Mas, irmãos, nós somos aqui, olha, você tem que entender esse paradoxo. Se somos daquela pátria, nós somos o que neste mundo aqui? Peregrinos e forasteiros. Mas se nós somos de lá, aqui, ele diz que nós não somos mais estrangeiros e nem peregrinos, que nós pertencemos àquela pátria. Diz assim: assim, já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadão dos santos e sois da família de Deus. Então, agora nós somos peregrinos e forasteiros aqui neste mundo, no qual, quando pertencíamos a este mundo, nós éramos peregrinos e forasteiros desta pátria celestial. Mas hoje, em Cristo Jesus, nós somos peregrinos e forasteiros neste mundo, porque nós pertencemos àquela pátria. Isso é maravilhoso, irmãos. Então, tudo isso é pela graça. A graça tem um poder tremendo, tem um poder maravilhoso. Nós estamos sob o domínio do pecado, mas pela graça, Ele nos transportou deste império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E a graça, ela é mais poderosa. A graça tem um poder tremendo. Se o pecado tem os seus efeitos, os seus resultados, porque todos pecaram, quando Adão pecou, o pecado entrou no mundo, contaminou toda a humanidade. Mas a graça, ela é mais poderosa. Sabe por quê? Paulo fala em Romanos 5,20, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é tão maravilhoso, irmãos. Isso traz alegria para o nosso coração. Então, Ele enviou a sua palavra e os sarou e os livrou daquilo que lhes era mortal. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Nosso Pai, graças te damos, porque outrora nós éramos peregrinos e forasteiros à pátria celestial. Pertencíamos a este mundo, éramos amigos do mundo e inimigos de Deus. Nós éramos, diante de Ti, forasteiros e peregrinos, mas Tu nos transportou do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. E hoje nós somos então, Pai, pertencentes a essa pátria celestial. Por isso que neste mundo nós somos peregrinos e forasteiros. Louvado seja o Teu bendito e santo nome por essa verdade que Tu a revelaste aos nossos corações nessa noite. Pai, suplicamos ao Senhor, guarda-nos essa semana. Sabemos, ó Pai, que Tua palavra diz que Tu nos guardarás, mas Tu amas ouvir a nossa voz. Nós intercedemos, ó Pai, para que essa semana seja uma semana vitoriosa. Sabemos que iremos encontrar muitos percalços, mas Tu és aquele que vai adiante de nós, aquele que é a nossa retaguarda também. Obrigado por essa noite, Pai, e queremos ir embora para casa e dormir e pegar logo no sono, porque somente o Senhor nos faz repousar com segurança. Em nome de Cristo nós oramos. Amém.